A paz do Senhor, queridos. Que prazer a sua companhia outra vez mais. Estamos aqui para mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos comentar um pouquinho da lição de número 5, Promessa de Salvação. Hoje nada mais, nada menos que o nosso pastor Paulo Serafim, que está aqui ao meu lado, embora que eu já falei o nome dele, mas ele vai fazer a sua apresentação nesse momento. Fica à vontade, pastor. Esqueceu só do Rafael. Paulo Rafael Serafim é o meu nome. Eu sou pastor lá na Vila dos Guedes, bairro dos Guedes, e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui a respeito da salvação. Tema gostoso de lidar, e a gente vai tentar, de alguma forma, contribuir para que os nossos professores de escola dominical tenham um subsídio bacana a respeito desse tema. Que maravilha, tá vendo? Só queria dizer, esse é o nosso pastor Paulo Serafim, pastoreando aí no bairro dos Guedes. Ele tem esse jeitinho aqui, calmo, pacato de falar, mas, como eu tenho falado inúmeras vezes, né? Se acomode-se bem na sua poltrona, que através da vida do nosso pastor veio um vasto conhecimento para mim e para você. Pastor Paulo, hoje, como nós já bem dissemos, né, a promessa da salvação, o texto áureo nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se encontra no Evangelho, ao qual escreveu João, seu capítulo 5, o versículo número 24, e a verdade prática vai nos dizer que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não é uma pergunta, mas eu passo para o senhor como se fosse alguma coisa a acrescentar e pode ficar à vontade. Salvação é uma promessa fantástica para alguns e uma desgraça para uma maioria, né? Pode-se dizer assim que é a mesma palavra que traz a salvação, é a palavra que condena também, né? Aquele que não aceita já está condenado pela palavra que foi pregada. Então, falar de salvação é uma coisa que nos impulsiona para o lado da responsabilidade. Salvação é um ato de responsabilidade nossa também. As pessoas confundem muito a questão. Alguns dizem assim que nós estamos no tempo da graça. A graça não pode se lembrar da lei, porque a lei já passou e hoje nós estamos na graça. E eles, de uma forma meio irresponsável, banalizam a questão da graça, achando que a graça é barata. A graça é cara, rapaz. Então a salvação é uma proposta que vem de Deus, o plano é todo dele, a execução se dá por meio de Jesus Cristo e a nossa cooperação se dá por meio da fé. A fé naquilo que é oferecido, na graça oferecida. E aí quando eu começo a pensar isso aí, me vem à memória o hino 205 da nossa harpa. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o Senhor. Então, essa graça oferecida é uma grande bênção para aquele que valoriza a bênção. Mas também vai ser o divisor de água para aquele que não tem entendimento a respeito e que vai pagar o preço do seu desconhecimento, da sua rejeição. Para aqueles que aceitam, uma bênção. Para aqueles que rejeitam, melhor nem dizer o que é, né? Mas não é nada agradável. Não é nada agradável, né? É verdade. Queridos, se porventura você nos ouvir aí falar repetidas vezes, né, a palavra salvação, é porque ela é a palavrinha-chave de toda essa nossa lição de número 5. Então não se preocupe não aí, que ela é a palavra-chave dessa lição. E hoje o nosso objetivo aqui, eu falo nosso, mas é do pastor Paulo, na verdade, né? É nos instruir acerca, né? Em primeiro aspecto, é explicar biblicamente a promessa da salvação. O segundo tópico seria mostrar a natureza da promessa da salvação. E o terceiro, para a gente estar finalizando, que é a cereja de todo esse bolo aqui, é refletir a respeito da importância da promessa de salvação e a perseverança nela. Que é o que o pastor já bem disse aqui, né? Aquele que aceitou,
é uma bênção. Na lição de hoje, né, nós temos que estudar a respeito da mais importante das promessas divinas. A promessa de salvação, ela continua sendo a principal promessa de Deus para a humanidade. Pode-se dizer que, desde o Gênesis até o Apocalipse, salvação é o tema mais recorrente na Bíblia. Não é à toa que é a promessa mais importante, a promessa mais valiosa. E desde o Gênesis até o Apocalipse você encontra salvação em tudo. Tudo é oferta, é graça, é bênção. Mas muita gente não entende. Por exemplo, no Velho Testamento, as profecias que foram elaboradas no Velho Testamento, através dos profetas de ofício, né? Todas elas remetem para a salvação. Você pega o livro, por exemplo, o livro de que nós estudamos agora na escola dominical, que fala a respeito de Ruth, Boaz, aquilo ali é o script de salvação. O plano de Deus está todo ali. Todo ele é como se fosse um script de uma peça teatral que vai se desenrolando com o passar do tempo. E quem é bom entendedor vai percebendo, vai fazendo a leitura correta da questão, né? Você vê Esther, agora está na lição de Esther, né? Isso. Então, são formas de se mostrar a mesma coisa. Pega lá, por exemplo, Josué. Ó. E os tipos? Os tipos são mais evidentes ainda. Tipos que como representam Cristo, representam o povo, representa... a representação tipológica é muito forte no Velho Testamento. Por exemplo, José. José é uma história como se fosse um negativo. Sabe o que é negativo, não? Não entendi por que negativo. É que você nasceu em que ano? 79. 79, muito novo ainda. O negativo é naquilo, você comprava aquele filme da Kodak, põe na máquina. Ah, tá, entendi. Aí você batia, instalava o dedinho ali e depois você levava o negativo para revelar. Agora você falou, eu lembrei o que era. O negativo é uma imagem pálida, aí, sem cor, sem vida, da realidade. Aquilo que a Bíblia fala, a sombra das realidades futuras. Então o Velho Testamento mostra a salvação como um vislumbre, como uma sombra, como se fosse um flash daquilo que seria a realidade em Cristo. Né? Costumo dizer para as pessoas, Eduardo, que se ela não souber, se for crente, e não entender a doutrina da redenção, precisa se converter outra vez, precisa começar de novo. Porque aí ela não entendeu nada. Se a pessoa não souber a doutrina da redenção, ela está ali como uma pessoa religiosa, mas sem entendimento. Cumprindo um rito. E uma pessoa que obedece religiosamente uma coisa, mas sem entendimento, ela está caminhando para o caminho do fanatismo religioso, né? O que não é bom. Isso é perigoso. É aquilo que o inimigo deseja que você seja. Um religioso ignorante a respeito da maior de todas as bênçãos oferecidas, a redenção da raça humana. Queridos, Só Brindes Medalhas Brasil, como nós temos falado aqui, é um dos nossos patrocinadores, né? E hoje, mais uma vez aqui, através da pessoa do nosso irmão Juliano, empresa Só Brindes Medalhas, aqui, ó. Hoje, primeiro comentário fixado, você concorre a esse belo exemplar aqui, ó, a caneca do Papo de EBD. Tão famosa e desejada aí, ó. Ela pode ser sua. Primeiro comentário fixado. Eu assisto o Papo de EBD, você comentando aí, você vai estar concorrendo ao sorteio dela. Queridos, você que nos assiste aí, primeiro comentário fixado, você compartilhando, eu assisto o Papo de EBD, você vai estar concorrendo a esse belo exemplar da caneca Papo de EBD. Lembrando que somos patrocinados pela Só Brindes Medalhas. Entra no Instagram aí do nosso irmão Juliano ali, que você vai ver coisas extraordinárias para você abençoar. Não somente na escola dominical, mas também a sua família, os seus colegas mais próximos, o seu pastor, o seu coordenador, tá vendo só?
O pastor Paulo ele vai ganhar um, o irmão Juliano vai abençoá-lo. Isso. Juliano é gente boa. Amém. Pastor Paulo, segundo tópico, a natureza da promessa de salvação. Aí a gente entra na parte que eu acho mais relevante, rapaz, dessa lição, que é justamente mostrar as etapas da salvação, né? Ainda aqui na lição nossa, foi colocado justificação, regeneração e santificação. No meu ponto de vista, está faltando alguma coisa ali. Eu colocaria, por exemplo, a primeira etapa é a etapa do arrependimento, né? Arrependei-vos. O arrependimento é a primeira etapa. O que é arrependimento? Arrependimento é você sentir tristeza por coisas praticadas no seu passado. E isso acompanhado de um desejo de mudança, porque o arrependimento sem o desejo de mudança, ele não desemboca dentro daquilo que nós chamamos de conversão, né? Conversão, mudar de direção. Tem muita gente que aceita Jesus, vem para a igreja, se torna membro da congregação, mas ele não permite que haja a conversão. Muita gente assim dentro das igrejas. Pessoas que são adeptas, simpáticas, creem na palavra, mas não abrem o seu coração para que o Espírito Santo possa mostrar o caminho certo. Conversão é mudar de direção. Ele vem da palavra grega metanoia, né? Metanoia. Metanoia é mudança. Meta é mudança. E noia, ou nous, de mente. Mudança de mente. E tem muita gente que não consegue passar desse estágio, né? Tem o arrependimento, ele se arrepende, mas ele não se submete a um direcionamento para mudar de direção. Ele continua. Ainda tem uma coisa que é interessante a gente realçar, é que hoje nós estamos num tempo em que as igrejas estão divididas em duas partes, né? Tem aquele pessoal que é chamado de conservador. Os conservadores, e tem os progressistas, ou teólogos liberais, né? Tem um aí que diz que tem que revisar a Bíblia, tem que reescrever a Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada, e a linguagem não acompanha e coisa e tal. Então, esses dois grupos, dentro desse grupo neoliberal, tem uma ideia que não coaduna, não coopera para com a ação do Espírito Santo. Venha como você está e fique como você quiser. Aí o camarada vai para a igreja. Ele dá a sua contribuição, ajuda, participa, mas ele não muda. Aliás, não é ele que muda. Ele não se permite ser mudado. Isso. Né? Então, quando isso acontece, a palavra de Deus ela deixa de ser operosa, eficaz nessa vida, nessa pessoa. E isso faz com que as igrejas estejam cheias de pessoas que acham que a igreja precisa suprir a sua necessidade. Que a igreja precisa oferecer coisas para você. E você precisa se sentir bem dentro da igreja. Aí quando isso não acontece, o culpado é o pastor. Quando isso não acontece, eles vão para outra igreja que ofereça essa condição. Aquela condição de ter atividade para os meus filhos, porque eu tenho filhos adolescentes e eu preciso que a igreja eduque o meu filho. Esse é um erro crasso. Quer tirar da própria pessoa a responsabilidade dela. A responsabilidade de educação é de pai e mãe. Está escrito na Bíblia. Se quiser brigar, briga com Deus. E muitos ainda acham que é a escola, né? Não, terceiriza para a escola, terceiriza para a igreja.
são os isentões, né? Eles se isentam de fazer aquilo que é responsabilidade deles. Isso está acontecendo também no meio do casamento, que a mulher, o marido, estão se isentando das suas responsabilidades. Casamento é uma coisa que exige responsabilidade de marido e responsabilidade de mulher, de esposa. Então, dentro da igreja, nós temos esse problema. E é um problema de não se entender que a igreja não é lugar para satisfazer você. Essa é uma frase forte, que tem muita gente que não gosta de ouvir. É um lugar para te confrontar. Ali é um lugar para te moldar, para fazer você se tornar um pouco mais humilde, mais reverente. Igreja só tem um objetivo, a igreja. O objetivo da igreja é proporcionar a você um local de adoração. Adoração. Não é para ter atividade. Atividade você tem no clube. Atividade você tem na praça. Atividade você pode comprar uma bike e definir o seu próprio caminho. Vai pedalando por aí, vai passear, vai fazer o que você quiser. Mas a igreja não. A igreja deve ser o lugar onde a palavra de Deus seja exposta. Quando eu falo palavra de Deus, não é história de caronchinha, não é autoajuda, não é palavra triunfal. Não, não. É o que Deus quer que você ouça. Então, no reino de Deus, na salvação proposta, é uma salvação para você não ter vontade. Deus quer você por inteiro, inclusive a sua vontade. Crente que serve a Deus não tem vontade. Ele é um escravo da orelha furada. Aí a gente já entra na questão da redenção. Né? O escravo da orelha furada que serve a Deus porque, por entendimento adquirido, fez brotar a gratidão no seu coração. E é essa gratidão que é o culto que nós oferecemos. O culto que nós oferecemos a Deus, ele não é praticado dentro da igreja. Dentro da igreja ele é celebrado. Ele é praticado nas nossas ações. Ações que passam por aqueles 3 pontos ali. Ó. A justificação é um ato forense. Deus justifica você por causa da sua fé em Cristo. Então, justificação é um ato, não é dinâmico. Mas quando a gente entra ali na regeneração, aí já é dinâmico. Já é dinâmico. Não adianta você vir para Jesus, entregar sua vida para Jesus e não permitir que a conversão direcione você para esse tratamento regenerativo. O que é regeneração? Até marquei aqui, vem da palavra palingenésia, né? Palim, novo, e gênese, genésia, nascimento. Então, a regeneração é um renascer. É o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos não entendeu direito a história, né? Mas Jesus tocou nesse assunto. E quando chega no final da conversa, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele versículo conhecido de todo mundo, né? Clássico, né? Que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, e crer não é tomar conhecimento. Dentro do grego, por exemplo, o verbo ele é dinâmico, ele não é um estático. É crer e continuar crendo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a regeneração, ela só pode acontecer naquele que entende que ele é pecador, ou seja, se arrepende dos seus pecados, chora. Por isso que lá nos Salmos, o salmista diz assim, bem-aventurado. Né? No Salmo não, foi lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados que choram. Aí o pessoal entende errado. O pessoal fala, nossa, como é que pode? Se o cara chora é porque ele sofre. Se ele sofre é porque Deus não abençoa. O cara está apanhando porque ele plantou e está colhendo. Toda uma conexão errada. Isso. Ali, bem-aventurado aqueles que choram, é aqueles que choram a sua própria miséria. Aqueles que entendem que eles são miseráveis pecadores.
e choram por conta disso. E é esse choro de arrependimento, de entristecimento da alma que abre o caminho para que o Espírito Santo leve ele a uma conversão. Conversão, como eu já disse, é uma mudança de direção. Você vai sair de uma direção para outra direção, conduzido pelo Espírito Santo. O senhor diria que esse choro, vamos parafrasear aqui, mas ele seria, a gente, na celebração do nosso culto de ceia, né? Onde que Paulo ele instrui, examine-se, pois o homem a si mesmo, assim como ele se põe, beba desse cálice. Quando inúmeros irmãos, ali ao pegar do pão e inserir no seu corpo ali, vem a memória. É um memorial. Por que que existem os memoriais? Celebrarmos. Não, memorial é para você não se esquecer. Nós temos uma memória ruim, né? Ruim no sentido, eu já expliquei para você o que é uma memória ruim. Fazer agora sobre isso. A memória nossa, ela nos remete a lembrar das coisas ruins e esquecer as coisas boas. Quer dizer, é o efeito contrário daquilo que Deus quer que você se lembre. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, se não me falha a memória, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, essa é a vontade de Deus. Que você use a sua memória em seu favor. A Santa Ceia foi instituída por Jesus justamente porque você nunca se esqueça da redenção. Por isso que eu falei que a redenção é o ponto principal. É o marco zero do negócio, né? O Senhor é o meu Redentor. É por isso que eu gosto do hino da porque diz assim: Jesus é o Redentor que veio me salvar do mundo enganador, das ondas desse mar. É lindo o hino. É a pena que tem muita gente que não conhece os hinos da harpa. Estão deixando de lado, né? Estão deixando. Eu não deixo. Para mim é a cereja do bolo. Maravilha. O pessoal lá na congregação está até acostumado já. Eu canto muito hino da harpa. Hoje o senhor está mudando, hein? O senhor está falando congregação. Da última vez era a Catedral dos Guedes. Isso, é que hoje eu estou assim, mais levado para o lado da unidade, talvez pelo caso da temática. temática nossa aí, né? A regeneração. Então, tem a santificação ainda. Vamos lá. A regeneração é esse processo dinâmico que acontece. O Espírito Santo vai fazendo você enxergar a sua miséria e vai limpando. Você talvez não tenha tido conhecimento, mas há alguns anos atrás tinha um livro chamado Coração de Marcos. Um livretinho muito interessante. Não conheci, não. Aí, o que acontece? Nesse livreto Coração de Marcos, aparece o coraçãozinho do ser humano, todo cheio de aves e animais que representam o quê? É a cobra representando a inveja, o pavão representando a soberba, cheio de animaizinhos lá, peçonhentos, aqueles bichinhos que você tem arrepio. E aí, quando a luz brilha daquele coração, é representado pela palavra que entrou no coração, aí aparece a vassourinha e vai limpando. Essa vassourinha que aparece no livreto lá é a ação do Espírito Santo, que vai tirando de você, vai limpando e vai deixando você cada dia mais próximo da imagem de Deus, mais próximo daquilo que você seria, ou que nós seríamos, se não tivesse havido o evento do pecado, né? Então, a regeneração ela é dinâmica. Se você se arrepender, se converter, mas endurecer o seu coração para que o Espírito Santo não produza essa regeneração em você, essa metanoia, né, essa mudança de mente, você vai permanecer um crente carnal dentro da igreja. Você não vai evoluir. E o terceiro processo é o processo da santificação. A santificação até marquei aqui, ó, vem da palavra do grego agiasmos, né? Tornar sagrado, separar, consagrar. Não sei se são sinônimos de santificação. A santificação ela é
operada em nós. Nós somos agentes passivos da santificação. Sempre é o maior que santifica o menor. Então, não tem jeito do camarada falar. Às vezes a gente erra quando a gente fala assim, eu vou me santificar. Você pode até se determinar para ser santificado. Você pode facilitar o processo. Você pode se apresentar como Isaías se apresenta lá no capítulo 6, o profeta Isaías, quando ele diz, quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor. Você se apresenta para o trabalho. Mas a santificação é operada em você. O agente ativo da santificação é o Espírito Santo, é Deus, é uma bênção recebida, uma graça recebida, e nós somos agentes passivos. Nós recebemos essa bênção de graça. Algumas pessoas não entendem para que isso. Mas a santificação é um bônus que Deus te dá para fazer você ser mais reverente, mais adorador, né? Adoração é uma escadaria que você desce, você não sobe. Então, quando por exemplo, eu costumo dizer, por exemplo, no militarismo tem as punições que são colocadas lá, né? Se uma calçada está escrito lá que não pode passar ali, está vedada a passagem ali, e se vier um soldadinho lá, um recruta, e passar por aquela calçada que está proibida passar ali, ele sofre uma punição. Mas é uma punição fraca dentro da escala. Se passar um capitão por ali, ele vai tomar uma chacoalhada daquelas boas. Por quê? Por causa do grau de entendimento que ele tem. Entendeu? Se por um acaso nós não entendemos o valor da salvação para nossas vidas e ela não gerar em nós mudança, não operar na gente esse processo de santificação e separa você para algo específico, você não entender isso, então não valeu a pena nem o começo. Pode-se dizer que você está na linha de saída. Você não progrediu. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele fala isso, né? Vocês já eram para estar se alimentando de coisas sólidas. Vocês estão, parecem criança, né? Dentro da igreja você vai ver muito crente que parece criança. Querendo leitinho ainda, né? Parece criança. Já viu criança? Criança, quanto mais educada, mais obediente. Quanto menos educada, menos consciente da educação que deve receber, ela é mais birrenta, mais difícil de lidar, mais desobediente. E é assim o crente. Se ele, por isso que eu falei para você no início, se ele entender o que é a sua redenção, ele vai ser um bom crente, ele vai passar por essas etapas todas aí e vai sair lá do outro lado, como diz um amigo meu, purinho, abençoado, limpinho. Que maravilha, né? Último tópico. A promessa, a perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é Cristo, né? É a base. É a base. Não há. Jesus falou assim, eu sou a porta. E numa outra fala dele, ele diz assim, a porta é estreita. Porfiai por entrar por ela. Ou seja, salvação é de graça, mas custa caro. Tem um preço a ser pago por ela. Se você aceitar Jesus hoje, e dentro de 5 minutos você infartar e morrer, você está salvo, cara. Às vezes é melhor até morrer, né? Não é mesmo? Não correu risco, né? Ah, claro, poxa. Você imagina aí você correr o risco de perder a salvação? Tem um pessoal aí que acha que a gente não perde. Uma vez salvo Salvo para sempre. Salvo para sempre,
E essa história aí é uma história assim, uma visão que é retirada da Bíblia. Mas é uma visão perigosa. É uma visão que relaxa muito o camarada. Deixa o camarada. E o ser humano, rapaz, ele é um ser imóvel. Ele só se mobiliza, ele só se desloca por interesse ou por necessidade. Se você tiver o seu interesse suprido, as suas necessidades supridas, você não se move para nada. Você fica dentro da sua área de conforto ali e que o mundo se exploda. Você não está preocupado com nada, né? Mas Deus é tão bom que Ele, conhecendo essa natureza de ameba que a gente tem, de bicho preguiça, Ele faz com que haja necessidade, né? Você vê, quando Adão e Eva saíram do paraíso, saíram, foram colocados para Para fora, né? fora, né? Foram expulsos. Foram colocados para fora. Expulso é uma palavra assim meio dura, Pesada. pesada. Mas quando eles foram colocados para fora do jardim, o anjo ficou ali para não deixar eles voltarem. E ali eles já... Primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi o quê? Ficar parado. Olhando, vendo a banda passar, né? Tem aquela música do Caetano Veloso, a Chico Buarque, né? A banda passar, vendo a banda passar, tocando coisas de amor, ficou ali. Certamente eu não estava lá para ver, mas eu posso imaginar que a Eva foi a primeira que despertou, né? Ó, não, minha barriga está roncando, cadê aqueles alimentos que tinham na nossa mão, agora não tem mais? Tem bicho feroz aí na selva, vou ter que arrumar uma gruta para a gente fazer a nossa casa aqui, né? Na campanha Minha Casa Minha Vida, O mundo desconhecido. entrou lá e você se vira, meu, vai procurar uma coisa para a gente comer. E o Adão falou, do jeito que nós homens somos, Adão deve ter falado para ela assim, para onde que eu vou? Aí entra aí nesse mato aí, se vira. Dá um norte, Vai né? dar os seus pulos, né? E aí o Adão foi lá, quem sabe, é uma imaginação paulina isso aí. Adão achou lá um cacho de banana, bacana, maduro, trouxe, empanturraram de banana, comeram banana. Mas o ser humano ele é tão acomodado que enquanto não acaba a última banana, ele não sai da gruta. É uma coisa problemática. Então, a salvação, a base da salvação é Cristo, mas nós podemos, de repente, abrir mão dessa bênção, né? A palavra apostasia ali, o que significa apostasia? Desvio de posição, ou desvio de crença, de fé, né? Vem da palavra grega apostasis, apor, fora, e stasis, posição. O que é apostasia? Estar fora da posição. Isso pode ocorrer? Pode. Conheço gente que estudou, rapaz, se tornou PhD em teologia e desviou da fé. Entrou por um caminho assim meio filosófico, meio estranho, não teve estrutura para aquilo, se perdeu no caminho, né? Se perdeu no caminho e... Então a apostasia seria isso, um afastamento por vontade própria, né? Na verdade uma ignorância consciente. Se é que isso não é paradoxal demais, né? Você ser tão consciente de uma coisa que você se torna ignorante a respeito dela. E produz o auto-engano, que é o pior de todos os enganos, porque o auto-engano, ele é um engano promovido pela própria pessoa. E nós nunca achamos que estamos errados. E achar que está errado, reconhecer erro, pedir desculpa, pedir perdão. Perdão é a parte mais bonita da questão.
chegar ao ponto de você pedir perdão a alguém, um reconhecimento tão genuíno de erro, é uma coisa que beira a divindade. Satanás não acredita muito que você possa pedir perdão. Por isso que o perdão é uma imposição na Bíblia, né? Você tem que perdoar e tem que saber pedir perdão. A apostasia individual pode ocorrer, afastar você da salvação, você perde a graça que foi oferecida. E há uma segurança em relação, ali o terceiro ponto, em relação à salvação, a promessa e a segurança da salvação. Ela está toda ela fundamentada na fidelidade da palavra daquele que promete, né? Fiel é aquele que prometeu. Então, você vê toda ela fundamentada na fidelidade. Se você crê na palavra como palavra de Deus, uma palavra inerrante, uma promessa infalível, então essa é a sua segurança. Aí me faz lembrar, hoje eu vou reprisar aqui, é um hino da Igreja Batista, eu acho. Que segurança sou de Jesus. Já viu esse hino? Ouviu? Acho que não. É um hino lindo, que é muito cantado lá entre os irmãos reformados lá. Benção. Que segurança sou de Jesus, é essa convicção que faz com que você descanse, né? Você relaxa. Quando você tem... Você assistiu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? É? Já. Tem uma cena lá que é linda. Que ele vai ser resgatado. Quando ele chega, o cara que está lá, que é o Ryan, né? Ryan, estava lá todo estrupiado lá. Ele fala, eu sabia que você viria. Essa cena me arrepia. Mas alguns filmes a gente percebe alguns nuances assim que falam profundo, né? Eu sabia que você viria. Quer dizer, é essa confiança que te dá segurança. Eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele vai se levantar. Eu tenho plena confiança que ele não me deixará órfão. Ele não vai permitir que eu tenha sentimento de orfandade. Isso aí faz com que eu prossiga. Porque você só prossegue para aquilo que você crê. Você não vai atrás daquilo que você não acredita. Isso é fato. Não é fato? Se eu falar para você que tem um pote de ouro esperando você lá na esquina, atrás da placa, e passar as diretrizes para você, você só vai conferir se você me conhecer. E se você não me conhecer, você não vai. Se você me conhecer, você vai falar, poxa, eu conheço esse cara faz 30 anos. Nunca vi ele falando uma mentira. Por que ele falaria agora? Aí você vai. Entendeu? Quando você conhece a Cristo, sabe quem é o seu Salvador, o porquê que ele iniciou aquela obra, por que você faz parte daquela obra. Está escrito lá, aquele que começou a boa obra, né? Aquele que começou a boa obra, por que ele pararia? Não tem sentido, cara. Ele nunca parou. Então ele vai cumprir aquele é um desígnio que está estabelecido. E se você confiar nisso, essa confiança, por isso que eu falei de cooperação, essa confiança que você tem, gera em você a segurança que você precisa. Que maravilha. Queridos, o pastor Paulo Serafim é uma pessoa extraordinária, né? Já que hoje eu fiquei bem quieto aqui, porque é gostoso você ouvir pessoas sábias falando. Pessoas que têm conhecimento, entendimento, para nos instruir acerca de alguma coisa. Você que está do outro lado da telinha aí,
Eu peço até perdão, pastor Paulo, porque o nosso tempo aqui é escasso, pastor Paulo. É verdade. O nosso tempo aqui é reduzido. Eu estou olhando aqui. Mas você pode ficar tranquilinho aí. Deu a hora aí ou não? Que junto com essa videoaula aqui, vai um material em anexo, feito pelo nosso pastor aqui, com muito amor, com muito carinho. Escrito com em mandarim. É fácil de entender. Fácil. Com bastante conteúdo para você, querido professor, querido aluno de EBD, amante de EBD, né? Para você se aperfeiçoar. Pastor Paulo, qual que é o endereço da Catedral dos Guedes? Convido o nosso amigo, nosso irmão. Rua José Zaina, número 89, bairro dos Guedes. Nossos cultos ali são quarta e domingo, né, os cultos de celebração. Na quarta-feira começa às 19h30, domingo às 18 horas. Repetindo, hein? Às 18 horas aos José domingos. Zaina, número 89, bairro dos Guedes. Vou dar a dica para você não reclamar que não tem GPS. Você vai pela estrada velha de Tremembé. Quando passar umas chácaras, uns condomínios que tem lá, você vai ver um ponto de ônibus e você vai descer a avenida, no sentido assim, à direita. Ali você já está na rua da igreja. Está na rua da igreja. Se bobear, você já está dentro da bênção. Já está com o pé dentro da igreja. Virou à direita, você já vai ver a Catedral dos Guedes ali. Isso. Então, só é ali que você vai ser muito bem recebido pelo pastor Paulo, por toda a equipe de obreiro ali. Isso. E vai ser maravilha. Vai, está sempre sendo. Né? Qual que é o dia de escola bíblica dominical e o horário? Escola bíblica dominical, para ser dominical, já é domingo. Né? Tem que ser 9 horas, 9h30 nós fazemos lá. 9h30. O pessoal está reclamando que tinha que acordar muito cedo e coisa e tal. Eu falei, não, 9h30. Daqui a pouco eles reclamam, a gente fala 10. Daqui a pouco a escola dominical está na hora do almoço. Na hora do culto. Mas a gente procura facilitar a vida das pessoas, né? Porque dá para entender. O camarada trabalha segunda a sábado, acorda cedo, luta. Nós somos seres humanos, tem hora que precisa. Então dou essa canja para o pessoal, dorme mais 15 minutos. Olha que benção. Que maravilha. 15 minutos bem dormido é uma benção. Faz a diferença. Então a escola dominical e o culto de ensino é na sexta-feira, às 19h30. Sexta-feira é 1 hora de ensino bíblico. Você tem que estar preparado. Toma Coca-Cola, bastante café para não dormir. Mas não dá tempo. O senhor falando não dá tempo. É 1 hora, passa rapidinho. Conhecimento é muito bom. Passa rapidinho. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje falando da lição de número 5, a promessa de salvação. Forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem.